extremamente relevante para os dias atuais. Eu vou falar sobre inteligência artificial. Sim, esse é o assunto da aula de hoje. Tenho certeza que vocês não param de ouvir esse termo o tempo inteiro aí nas redes sociais, nos noticiários e assim por diante. Em relação aos conceitos de inteligência artificial, nós precisamos primeiro entender que ele é basicamente um ramo da ciência da computação e que se propõe a elaborar softwares, programas e também dispositivos que tenham a capacidade de simular essa capacidade humana de raciocinar, a capacidade humana de tomar decisões, a capacidade humana de resolver problemas. Isso basicamente é a inteligência artificial. Inclusive, pessoal, vou pegar aqui várias citações ao longo dos anos, e não é de hoje, sobre inteligência artificial. Por exemplo, o Bellman, lá em 1978, já dizia: inteligência artificial é a automação de atividades que associamos com o pensamento humano, atividades como tomada de decisão, resolução de problemas, aprendizado. Percebe isso em 1978. Já em 1985, um outro grande autor já dizia sobre inteligência artificial: o novo esforço excitante de fazer os computadores pensar, máquinas com mentes, no sentido completo e literal. Isso em 1985. Ainda em 85, Charniak disse: o estudo das faculdades mentais através de modelos computacionais. Em 92, Wilson disse: o estudo das operações que fazem possível perceber, raciocinar e atuar. E em 90, dizia um grande autor: a arte de criar máquinas que realizam funções que requerem inteligência quando realizadas por humanos. Em 91, Rich Knight dizia: o estudo de como fazer os computadores fazer coisas nas quais no momento as pessoas são melhores. Isso em 91, é claro. Em 1990, Schauhoff disse: um campo de estudo que tenta explicar e emular comportamento inteligente em termos de processos computacionais. Bem, o que eu mostrei para vocês aí, então, pessoal, foi uma prévia de alguns autores importantes no mundo aí da ciência, da filosofia, da própria matemática, falando sobre o conceito de inteligência artificial. Quando a gente expõe isso para os nossos dias atuais, nós vamos entender, então, dentro do espectro da inteligência artificial, nós temos um subconjunto chamado machine learning, que é o aprendizado de máquina, que hoje é a base para a inteligência artificial. E dentro do machine learning, do aprendizado de máquina, nós temos um outro subconjunto que nós chamamos de deep learning, que é a aprendizagem profunda, isto é, a aprendizagem de máquina profunda, é chamada de deep learning. Esses três termos, inteligência artificial, machine learning e deep learning, estão constantemente aparecendo nas provas de concurso e são muito relevantes aqui para o nosso estudo. Vamos começar então agora falando sobre machine learning, que é justamente a base da inteligência artificial, é o que a gente chama de aprendizado de máquina, certo? Basicamente nós podemos dizer, em primeiro lugar, que é um subconjunto da inteligência artificial, como eu já mencionei antes, mas que inclui técnicas estatísticas que permitem que as máquinas aprimorem as tarefas com a experiência, certo? Então as máquinas, elas aprendem interativamente a partir de dados aos quais elas são expostas. O aprendizado de máquina, o machine learning, permite que os computadores possam encontrar alguns padrões ocultos, alguns padrões que não eram explicitamente programados para procurar, e eles conseguem encontrar através desse aprendizado de máquina, certo? Existem vários tipos de algoritmo de aprendizado de máquina. A utilização desses algoritmos é desde detecção de fraudes, os chamados chatbots, como o caso do ChatGPT, o Google Bard, o Bing Chatbot, os resultados hoje em dia de mecanismos de busca no Google, no Bing, entre outros, tem muito a ver com algoritmos de aprendizado de máquina. Os próprios anúncios que aparecem em páginas da internet, em dispositivos móveis como smartphones e tablets, também tem a ver muito com o aprendizado de máquina, além de pontuações de crédito para grandes financeiras e bancos, a previsão de falhas em alguns equipamentos, detecção de possíveis invasões numa rede,
filtros anti-spam, tudo isso são exemplos de recursos e até veículos autônomos que se utilizam hoje do aprendizado de máquina dentro do espectro da inteligência artificial, certo? Eu vou colocar aqui, pessoal, alguns tipos de aprendizado de máquina, começando a falar do aprendizado supervisionado. Nesse padrão de machine learning, é a ideia de fornecer uma entrada onde a saída desejada é conhecida, é fazer a máquina aprender uma saída que eu quero de acordo com dados de entrada que são colocados. Então o algoritmo recebe o valor de saída desejado, tipo eu quero essa saída, para um determinado conjunto de dados que é apresentados na entrada. Isso é aprendizado supervisionado, é aprendizado então de uma função a partir de exemplos de sua entrada e saída. No aprendizado supervisionado, o próprio nome já diz, é supervisionado por quê? Porque eu digo qual é a saída que eu desejo e apresento os dados. E de acordo com esses dados, eu faço a máquina aprender até chegar àquela saída desejada. Isso a gente chama então de aprendizado supervisionado, que tem como um dos seus principais elementos a chamada classificação, que é quando os dados estiverem sendo usados para prever uma categoria. Esse aprendizado supervisionado também vai ser chamado então de classificação. Existe na ideia do aprendizado supervisionado também a regressão. Tem a classificação, que é para aprender uma categoria, e tem a regressão, que é quando um valor específico estiver sendo previsto. Assim, por exemplo, como acontece com preços de cotações de ações na Bolsa de Valores, né? O aprendizado supervisionado vai ser chamado de regressão nesse caso, quando um valor específico estiver sendo previsto. Tudo isso dentro do aprendizado de máquina supervisionado. Quando a gente fala do aprendizado de máquina não supervisionado, aí está a ideia. Não supervisionado quer dizer que eu deixo ele encontrar uma saída sem dizer que saída eu desejo. Então, nesse caso, no aprendizado não supervisionado, não é fornecida uma saída desejada. Eu não digo que saída eu quero como resultado. Eu deixo a máquina descobrir sozinho essa saída. Então, é aprendizado de padrões de entrada quando não são apresentados valores de saída específicos, utilizado, por exemplo, para encontrar aglomerados de conjuntos de dados semelhantes entre si, os chamados clusters, a chamada clusterização. Porque quando a gente fala de aprendizado não supervisionado, logo vem a ideia da clusterização, que nada mais é do que o agrupamento. É um método de segmentação de dados que partilham tendências e padrões semelhantes. Esse tipo de estudo não tem uma variável dependente, certo? Então, quando a gente fala de aprendizado de máquina não supervisionado, pensamos muito no agrupamento, na clusterização. Existe também, pessoal, eu já citei isso aqui, um outro subconjunto do próprio aprendizado de máquina que nós chamamos de Deep Learning, que é a aprendizagem profunda, ou aprendizagem de máquina profunda. Isso é muito importante. O Deep Learning, ele é um subconjunto do aprendizado de máquina, composto por algoritmos bem específicos que permitem que os softwares passem a ser treinados para realizar tarefas, como, por exemplo, reconhecimento de voz e imagem. Eles são expostos ao que a gente chama de redes neurais de várias camadas e também expostos a grande quantidade de dados para realmente realizar um aprendizado de máquina profundo. Por isso a gente chama de Deep Learning. Basicamente, o Deep Learning ele incorpora o que nós chamamos de redes neurais em várias camadas sucessivas para aprender com os dados de uma maneira iterativa, com iteração sobre esses dados. Quando a gente pensa, pessoal, no Deep Learning e aí nas redes neurais, é bom também lembrar para efeito de prova a sigla ANN. A sigla ANN significa, traduzindo para o português, Rede Neural Artificial. E a base do Deep Learning é o uso de redes neurais artificiais, as chamadas ANNs. Não pode esquecer disso, certo? Então, sempre lembrar que as redes neurais artificiais estão vinculadas aos algoritmos de Deep Learning, de aprendizado de máquina profundo. São compostos por camadas de um nó, contendo uma camada de entrada, uma ou mais camadas ocultas e uma camada de saída. Então, o entendimento de uma ANN, de uma rede neural artificial, é isso. Essas camadas, camada de entrada, camadas ocultas e camada de saída. Como eu mostro aqui nesse esquema. Temos aqui a camada de entrada,
temos aqui as camadas ocultas e a camada de saída formando uma rede neural artificial para Deep Learning. No caso das ANNs, então, cada nó, ou chamado também de neurônio artificial, vai conectando-se a outro e tem um determinado peso e um limite associado a ele. Vamos falar de exemplos de uso de inteligência artificial agora, já que estamos comentando sobre esse assunto, é bom dar exemplos. O caso dos chatbots de inteligência artificial, isso é muito importante conhecer. E aqui eu posso imaginar que chatbot é um robô virtual que responde a perguntas variadas e realiza tarefas por escrito e pode conversar de maneira fluida com o usuário. Existem diversos sistemas de inteligência artificial que são baseados na tecnologia de processamento de linguagem natural, que nós chamamos de chatbots vinculados ao processamento da linguagem natural para conversar como se fosse um ser humano. Entre eles tem o ChatGPT da OpenAI, tem o Bard do Google e o chatbot do Bing, que é da Microsoft, e que fazem uma conversação como se fosse um ser humano num chat conversando com aquele usuário, quando na verdade é um robô, é uma máquina, né? Aqui eu mostro, por exemplo, o chatbot chamado de ChatGPT da OpenAI, que hoje está muito famoso nessa relação de digitar algo e conversar com a máquina e a máquina apresentar uma resposta falando, escrevendo como se fosse um ser humano, né? Aí eu mostro para vocês um exemplo. Existem também os assistentes virtuais que hoje se utilizam muito de inteligência artificial. Entre eles, tenho vários exemplos que eu vou mostrar para vocês, utilizados para auxiliar os usuários na realização de várias tarefas e pesquisas do seu cotidiano. Podemos indicar aqui como exemplo a Cortana do Windows, que é um assistente virtual que ajuda o usuário na realização de tarefas e pesquisas específicas. A gente pode usar a Cortana tanto por voz quanto digitando, que a Cortana vai fazer pesquisas, ou vai responder o usuário, ou ajudar o usuário nas tarefas dentro do Windows. Esse caso da Cortana. Mas tem outros assistentes digitais, virtuais, que se utilizam de inteligência artificial, além da própria Cortana, como o caso da Siri, da Apple, que também é um assistente virtual que ajuda o usuário na realização de tarefas e pesquisas, mas aí a Siri é para dispositivos Apple, como iPhone, iPad, entre outros, né? Mas também é baseado em inteligência artificial e também é um assistente virtual. A Alexa, que muita gente conhece, é um assistente virtual que ajuda o usuário na realização de tarefas e pesquisas também, é da Amazon, é usada em muitas residências hoje em dia para automação de tarefas e auxílio do usuário no seu cotidiano. A Alexa é bem divulgada e bem difundida. O próprio Google Assistente, que pertence ao Google, também é considerado um assistente virtual que também ajuda o usuário na realização de suas tarefas. Bem, dentro dos processadores de computadores, hoje em dia também tem um desenvolvimento e uma pesquisa muito grande na área de inteligência artificial. Posso falar, por exemplo, de processadores da empresa Intel, que tem processadores como o caso do Nervana, o próprio processador Xeon, são processadores que se utilizam de recursos de inteligência artificial, como o caso da linha Stratix, da linha Movidius, que também são processadores da Intel trabalhando com inteligência artificial. Outra empresa que também produz processadores com inteligência artificial é a AMD. Entre eles está a linha chamada AMD Instinct, que se utiliza de recursos de inteligência artificial para os seus processadores, principalmente para GPUs, que são as unidades de processamento gráfico usado aí nas placas de vídeo de alto desempenho. Certo? Aqui eu mostro alguns exemplos para vocês. Em relação a automóveis autônomos, eu acho que aquele que ficou mais famoso nos últimos anos foi a Tesla, essa fabricante de carros elétricos que produz carros autônomos que também se utilizam de algoritmos de inteligência artificial. Bem, pessoal, agora que a gente já sabe o principal sobre os conceitos de inteligência artificial, machine learning e deep learning, vamos para questões de prova sobre esse assunto. Acompanha comigo a leitura dessa questão que diz: o tipo de aprendizado de máquina que consiste em treinar um sistema a partir de dados que não estão rotulados e ou classificados e utilizar algoritmos que buscam descobrir padrões ocultos que agrupam as informações de acordo com semelhanças ou diferenças
é denominado? E aí, pessoal, quando é agrupamento, isso é aprendizado de máquina não supervisionado. Lembra que a gente falou da clusterização do agrupamento? Quando se fala em clusterização agrupamento, isso é aprendizado de máquina não supervisionado, que busca justamente uma segmentação de dados que partilham de tendências e padrões semelhantes. Esse tipo de estudo ele não tem uma variável dependente e por isso quando ele citou ali descobrir padrões ocultas e agrupam informações, quando falou de agrupam informações é agrupamento, é clusterização, isso é aprendizado de máquina não supervisionado, como temos ali na letra E de Equador, o gabarito e a resposta desta questão. Vamos para mais uma questão sobre esse assunto. Acompanha comigo a leitura. Qual opção descreve o significado de uma rede ANN no contexto da inteligência artificial? Letra A, rede neural artificial. Letra B, rede aberta nacional. Letra C, rede plural. E a letra D, rede aleatória. ANN, pessoal, é a sigla para rede neural artificial, que é a base do que a gente chama de deep learning, que é o aprendizado de máquina profundo. Então, quando a gente fala de ANN, lembrar que isso é rede neural artificial. Letra A de América aqui, o gabarito e a resposta desta questão. E vamos lá para mais uma questão. Vem comigo e acompanha. A questão diz assim: analise o diagrama simplificado e esquematizado abaixo. Assinale a alternativa correta sobre qual rede se refere o diagrama. Letra A, anel. Letra B, estrela. Letra C, barramento. Letra D, neural. Percebe, pessoal, que isso aqui está mostrando nós de entrada, camada de nós ocultos aqui e camada de saída. Quando a gente tem esse diagrama com camada de entrada, camada oculta e também camada de saída, e esse diagrama com essa tipificação é típico de aprendizado de máquina profundo, o chamado deep learning, que é encontrado no que chamamos de redes neurais, principalmente redes neurais artificiais. Então esse diagrama se refere ao entendimento de uma rede neural. Olha lá, quando eu falava da rede neural artificial ANN, a gente tem essa camada de entrada, nós na camada oculta e temos os nós da camada de saída, formando esse diagrama típico de redes neurais artificiais. Como disse, são compostas por camadas de um nó, contendo uma camada de entrada, uma ou mais camadas ocultas e uma camada de saída. Portanto, esse diagrama fala de rede neural, que é a base do deep learning, que é o aprendizado de máquina profundo. Por isso, nossa resposta, letra D de Dinamarca, para essa questão. E vamos lá para mais questões sobre esse assunto, pessoal. Acompanha comigo a próxima. A respeito de inteligência artificial, julgue o item seguinte. Cada unidade de uma rede neural artificial possui um valor e um peso no seu nível mais básico para indicar sua importância relativa. Lembra que contamos sobre isso quando a gente fala de redes neurais artificiais? De fato, cada camada ou os nós indicados possuem um peso. E esse peso indica a sua importância relativa dentro dessa rede neural artificial, como a gente mostrou aí nesse diagrama. Então, cada nó, ou chamado de neurônio artificial, ele conecta-se a outro e tem sim um peso e um limite associado. Por isso, nós marcamos como certíssimo essa questão sobre a rede neural artificial, base do Deep Learning dentro do aprendizado de máquina, que é um subconjunto da inteligência artificial.